Sem as festas e blocos de carnaval, comerciantes e organizadores de eventos que costumavam lucrar durante esse feriado reclamam dos prejuízos. Em todo o país, cadeia produtiva deve deixar de arrecadar 4 bilhões de reais no período. As cidades da nossa macro-região não ouviram as baterias tocarem, nem muito menos assistiram aos desfiles das escolas de samba. O carnaval foi suspenso no estado de São Paulo por causa da pandemia de coronavírus. E quem esperava faturar nesse mês só tem o que lamentar. Gerente de uma loja de fantasias e adereços em Ribeirão Preto, Angélica disse que o faturamento de fevereiro, comparado com o mesmo mês do ano passado, caiu até 70%. Esse ano vendeu assim, fantasia, mais para criança que tinha escolinha, estúdio. Então a gente vendeu aqui também P, PP, M, até o M a gente vendeu. Para adulta a procura foi pouca, mas algumas máscaras, acessórios e decoração. Eles vendiam decoração, porque o pessoal quiser enfeitar suas casas, para não passar em branco, né, no nosso carnaval. Angélica ainda disse entender a situação e espera que o futuro seja um pouco melhor, já que as perdas só não foram maiores porque a loja não investiu em novos estoques. Tivemos um movimento bom na sexta, no sábado, por causa do pessoal que está indo fazer as suas festinhas particulares, nos ranchos, nas chácaras, familiar, né? Eles falam assim, a gente vai passar um tempo na fazenda aí, só na chácara com meus familiares, a gente vai se divertir um pouco. Fora isso, não teve muita venda nenhuma. Assim como os comerciantes, esse organizador de eventos também sentiu profundamente o impacto da pandemia. O Estado orientou as prefeituras que adotassem medidas rígidas para impedir aglomerações de pessoas durante os dias reservados à folia. Dentro do que pode ser trabalhado, os eventos sociais acabam acontecendo. Só que são números reduzidos, são proporções muito menores. E o que impulsiona o setor em si são as grandes festas, que essas não estão podendo acontecer. Então é uma situação bem mais delicada do que a gente está acostumado a viver. Em 8, 10 anos de organização de eventos, nós nunca passamos por isso, nós nunca passamos por um momento que tudo se fechava. Então, é uma situação bem delicada, sim. Sem festas e blocos nas ruas, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo prevê que a cadeia produtiva do carnaval deixará de arrecadar 4 bilhões de reais no período, em todo o país. Até porque a festa mais popular e tradicional brasileira demanda fantasias, acessórios, trios elétricos, além de muita comida, bebida e movimento de vai e vem para chegar na folia ou fugir dela. Sem nada disso, é difícil vencer as dificuldades financeiras. A gente entende que todo mundo precisa trabalhar, inclusive nós precisamos trabalhar, e é nossa luta para que seja liberado de fato. Só que a gente está seguindo todos os protocolos. Se essas festas seguissem também da mesma forma, nós não teríamos tanta dor de cabeça, tanto problema. Então, assim, fazer festa é legal? É seguro? É seguro, desde que sigam todos esses protocolos como nós estamos fazendo. Ximene Osório para o Jornal da Clube. E agora ele está de volta ao vivo e tem mais informações para a gente. Ximene? O detalhe, André, é que o carnaval brasileiro pode ser analisado por diversas óticas, né? Da cultura, da festa, do entretenimento, do turismo em algumas cidades que já são conhecidas pelo carnaval. Mas como fica a economia nessa época, em um ano sem carnaval? Zé Rita, boa tarde para você. Boa tarde, Ximene, André. Pelo lado da economia só temos a lamentar, né? Infelizmente, nós sabíamos que seria assim, mas tem muita indústria que depende do carnaval. Então, esse segmento realmente vai ser prejudicado. Temos de eventos, temos os músicos, efetivamente, as lojas de fantasias, que historicamente é a safra deles nessa época do ano. E, lamentavelmente, a gente viu aí muitos com extrema dificuldade sem poder trabalhar. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo estima uma perda de 4 bilhões de reais em todo o país. É um cenário preocupante. Muito preocupante. E eu percebo, embora não seja uma surpresa, porque as pessoas de alguma forma sabiam que isso ia acontecer de alguma forma, mas de qualquer forma eles precisavam ter essa arrecadação, eles contavam com isso. Muitos eu tenho certeza que estão sendo criativos, desenvolvendo outras alternativas, outras formas de vender aí pela internet, ou seja lá como for, para não ficar refém dessa situação, desse público que realmente ele não vai existir esse ano aqui, não existiu esse ano aqui. Mas ainda assim o prejuízo é grande, porque o Brasil tem essa cultura efetivamente, e muitas
empresas se dedicam a isso com bastante intensidade e esse ano aí vão amargar prejuízos. O comércio de fantasias e adereços, por exemplo, aqui em Ribeirão, diz que o faturamento caiu 70%. É um comerciante tradicional na cidade, seu Alaor, todo mundo conhece, até estava meio depressivo com essa situação, né? Isso representa o que para os empresários já tão sacrificados com a pandemia? Gimene, além do carnaval, nós temos uma outra dose de maldade, que são os impostos aumentando, que são os combustíveis aumentando. E isso acontece no momento em que era para se realizar aí alguma coisa, era para recuperar. Felizmente, muitos não renovaram seus estoques, aí contaram com o estoque do ano passado, o que diminuiu o prejuízo, mas não minimizou. Mas o comércio, de maneira geral, o brasileiro é muito criativo. Eu tenho certeza que ele vai identificar alguma coisa que possa exercitar o negócio dele para diminuir o prejuízo, mas sem trabalhar nessas coisas que infelizmente estão fechadas durante esse período. Nós ouvimos na reportagem também um organizador de eventos que também foi duramente atingido por não ter esse carnaval, até porque fevereiro também é um mês de muitas formaturas, né? Como reverter essa situação para o setor não ficar tão prejudicado? Esse setor de eventos realmente foi grande prejudicado, como disse, os músicos e as formaturas que deixaram de acontecer, os álbuns de fotografia, quer dizer, toda essa cadeia, os buffets, dependiam disso efetivamente, tá? E todos estão prejudicados. Eu acho que não tem muito o que fazer, é ser criativo, tentar ver uma outra forma de trabalhar, uma outra necessidade que a população tenha neste momento, que possa ser vendas pela internet ou drive-thru, alguma coisa assim. Mas necessariamente não existe uma solução localizada. É torcer para que essa vacina faça efeito logo, para que todos sejam vacinados e possamos voltar ao Brasil que nós éramos antes. E Ribeirão, né? Pegou Ribeirão num momento extremamente pujante, a gente estava muito intenso, geração de emprego, geração de novas oportunidades. Embora os empregos estejam voltando aí de alguma forma, mas esse segmento, esse núcleo específico que a gente está conversando aqui foi extremamente prejudicado. Muito obrigada, Zé Rita, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. André. Combinado, Ximene Osório, até daqui a pouco.